Bora lá. Questão 21. Bora lá. Aqui, VUNESP, quanto mais e o logo. Aí a banca diz, expressam correta e respectivamente ideia de quanto mais e logo. A banca quer os valores semânticos. Resposta letra C, proporcionalidade, que é a proporção, quanto mais, e o logo, que é a conclusão. São questões tranquilas, apenas de memorização, o cara que decorou a lista certa, né? Questão 22, quanto mais, quanto mais, quanto mais, menos. A banca pergunta, a expressão destacada estabelece relação de proporcionalidade e pode ser substituída por... Então, você vai trocar por uma outra que seja proporcional. Então, vamos embora lá. Resposta, letra C, à medida que. Quanto mais é igual à medida que também é proporcional. Na letra A, ainda que é concessiva. Na letra B, visto que é igual a porque, causal ou explicativa. Pois que também, causal ou explicativa. E apesar de que é concessiva. Vou repetir, ó. A D é igual a B e a E é igual a A. A resposta é a letra C. Até por eliminação dá para matar a questão. Você não marcaria A porque a é igual a E. Você não marcaria B porque é igual a D. Tá bom? E você não tá nem dando ideia pro que eu tô falando mais, né? Tá, Adriana, tá bom, já entendi. Vambora lá. Eu até sei quando você tá do outro lado do vídeo falando. Chega. 23. À medida que... O termo em destaque é uma locução conjuntiva que indica proporcionalidade. Coisa linda. Tá lindo até aí. Portanto, deveria estar escrita da seguinte forma. À medida em que... Não, aí estragou tudo. Deveria estar escrito à medida em que? Não, à medida em que não existe. Errado. Começou bem, terminou mal. Estava certo, mas esse final está errado, tá bom? À medida em que, você viu comigo, é erro. Agora, para fechar esse vídeo, a gente está chegando ao final. Vamos falar das temporais e comparativas, porque aí depois para outro vídeo a gente deixa as últimas duas, causais e consecutivas. Conjunções temporais. Temporais não tem erro. Indicam tempo. Introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato expresso na oração principal. Temporal indica tempo. Temporal indica tempo. Quando, enquanto, assim que, logo que, todas as vezes que, sempre que, mal, são temporais. Tudo bem? Então, a briga começou assim que saímos da festa, da ideia de tempo. Quando? Quando é que ela começou? Assim que saímos da festa. Temporal. Das temporais, a única anotação que eu quero que você faça... Lembre que, para tudo, você está anotando coisas, né? Você está anotando as coisas aí, eu até estou numerando com você, né? Então, assim, das temporais, eu só quero que você anote, só para eu ficar tranquila de que você está aprendendo tudo que pode cair em prova em relação a elas. Das temporais, atenção, ó, coloque um asterisco na conjunção mal, assim que... Deixa eu ver se o logo que tá aqui. Não, logo que tá aqui. Então, coloque asterisco nessas três. Coloque asterisco com bolinha para marcá-las como o seguinte, ó. Assim que, logo que e mal, elas trazem uma ideia especial de tempo, que é o tempo imediato. Não é qualquer tempo, é um tempo imediato. Tipo, se a banca perguntar, assinale a alternativa que indique tempo imediato. Elas trazem ideia de tempo imediato. Assim que, logo que e o mal. Mal cai muito em prova, mal. E aí tem gente que olha para o mal e fala mal, bem, modo. Nem todo mal é modo. O mal pode ser conjunção temporal indicando tempo imediato. Mal chegou, a festa começou. É logo que chegou, tá bom? Uma outra, então, ó, tempo imediato. E uma outra que eu quero que você marque, um asterisco, e agora sem bolinha, por isso que eu mandei colocar a bolinha, para diferenciar, é o enquanto. O enquanto também é um tempo especial que cai muito em prova, que é o tempo concomitante. O enquanto, ele traz ideia de tempo, mas é um tempo especial, é um tempo concomitante. Tudo bem? Tá? Beleza. Tempo concomitante.
É um tempo especial. Das outras, eu já falei. Lembra que eu falei do desde que? Desde que a gente falou lá nas condicionais, eu já tinha pedido para você anotar que o desde que ele pode ser temporal ou condicional. Como é que eu vou saber se o desde que é temporal ou condicional? O verbo. O verbo te ajuda. Se você diz assim, desde que chegou, não para de reclamar. Esse desde que é temporal. Desde quando? Desde quando chegou. Agora, se o verbo vai para o subjuntivo, desde que estude, será aprovado. Com o verbo no subjuntivo, aí o desde que é condicional. Vou repetir coisas que eu já falei, mas você está fazendo o teu cadernão. O desde que pode ser temporal ou condicional. Tudo bem? Ele pode ser temporal ou condicional, mas o verbo vai te ajudar. Então, condicional ele vai ser se o verbo vier no subjuntivo, desde que estude, será aprovado. Porque a condição, lembra? Ela é hipotética. O verbo vem no subjuntivo. Pronto, falei tudo das temporais, tudo. Tempo imediato, tempo concomitante e lembrei a história do desde que. Então, falei 3 coisas das temporais que você já anotou. Então, vamos embora lá, questão 24. Assim que, viu? A banca pega uma conjunção assim que traz ideia de tempo imediato. Não é um assim que, não é um temporal qualquer, é um tempo imediato. Beleza, resposta, letra E, logo que. Ó que coisa linda. Assim que é igual a logo que. Assim que via o dono, logo que via o dono. Tudo bem? Logo que saiu de casa, temporal. Tranquilo? Você que está assistindo essa aula, é muito importante você ter a lista das conjunções ao lado. E é importante você ter a minha gramática. Já indiquei minha gramática, eu estou sem ela aqui. Então, se você precisa... Dria, indica alguma gramática? Eu indico a minha. Gramática comentada com interpretação de textos. Eu pouco indico, porque eu esqueço. Mas, cara, e ela já está vindo aí nas indicações de provas de concursos. Eu já estou indo para a 6ª edição. Então, hoje, acabei de pegar aí um concurso da VUNESP em que ela veio como uma indicação. Fiquei super feliz. A gramática vai te ajudar no quê? A gramática te ajuda, porque eu vejo assim, putz, grilo, eu fico às vezes voando com conjunção. Você tem que ter uma lista numa boa gramática ali para ficar do teu lado. Você vai olhar para aquela lista, isso vai te ajudar. Por isso que lá no início da aula eu falei, tem que decorar as conjunções, tem que decorar, porque se você não decorar, não dá nem para começar. Essa listinha básica tem que estar do lado, tá bom? Tem que estar do lado ali para você ir consultando. Conjunção, como é que a gente estuda? Com uma boa lista do lado. Essa lista que está no PDF já te ajuda. Uma boa lista. O que mais? Entendendo cada uma. E essa parte de entendendo cada uma, eu já estou aqui te ajudando, que eu estou dando várias dicas, você está anotando. E depois fazendo questões, tá bom? Então, são 3 coisas que tem que fazer durante a aula. Ter um materialzinho PDF, gramática ao lado, com uma boa lista. Anotar as pegadinhas de cada uma e depois continuar resolvendo questões, que é o que a gente vai fazer. E depois você vai seguir fazendo sozinho, tá bom? E aí tudo vai dar certo. Questão 25. Questão 25. A banca, de novo, VUNESP, ela diz: o vocábulo enquanto, eu acabei de falar dele. Enquanto é um tempo especial. É um tempo concomitante. A VUNESP fala assim: o vocábulo enquanto no 3º quadro pode ser substituído sem prejuízo do sentido e da correção gramatical. Eu vou lá para o 3º quadro, ó. Enquanto estiver lá, será que dava para pesquisar também sobre morcegos? E enquanto estiver lá, será que dava? Ou seja, ao mesmo tempo em que estiver lá, olha o que a VUNESP fez. Ela deu a letra A e ela deu a letra C, que também é temporal, durante o tempo. Ela te deu 2. Mas não é qualquer tempo, é um tempo em que. É ao mesmo tempo em que. Resposta, letra A. No tempo em que. Por quê? Porque é a mesma ideia de tempo concomitante. O durante é um intervalo de tempo, é uma duração de tempo. Ele é um conector temporal,
mas ele enfatiza a duração de tempo, o intervalo de tempo. E a letra A, no tempo em que, porque traz uma ideia de concomitância, ao mesmo tempo em que. É como se eu dissesse, ao mesmo tempo. Então, essa questão da VUNESP é só para te lembrar que o enquanto traz uma ideia de tempo concomitante. Por isso que a melhor é a letra A. Ó, a letra B não daria, porque é proporcional, né? A letra D, na medida em que a gente já viu, é igual a porque, é causal ou explicativa. E a letra E traz ideia de qualificação, qualidade D, nada a ver. A letra E, na qualidade D, estaria qualificando e ali trazia ideia de tempo. Tudo bem? Então, vamos embora lá. Tá acabando. 26. Aqui a banca vem com quando. Aí ela diz, a conjunção destacada exprime uma ideia de... Putz, dá até medo de marcar. Quando é assim... Adriana, você já me falou que o quando pode trazer ideia de condição. Aí, poderia complicar aqui nessa questão? Não, porque o verbo não vem no subjuntivo. A condição traz o verbo no subjuntivo, né? Nem é quando a vida vira. Vira é presente do indicativo. Ela vira, não é se virar, quando virar, entendeu? Se fosse quando virar, aí eu poderia brincar com a letra E. Mas como ela está no presente do indicativo, não tem cheiro de condição. Estou te passando várias dicas. O quando só tem cheiro de condição quando o verbo vem no subjuntivo. Então não dá samba. Resposta letra D, tá bom? Tranquilo? Vambora fechar? Vambora fechar com as comparativas, que são tranquilas, e aí a gente vai para o último vídeo das causais e consecutivas, para fechar, e aí você terá estudado tudo de conjunções subordinativas, depois é só treinar. Vambora lá, conjunções comparativas. As conjunções comparativas introduzem uma oração que expressa comparação. Ora, só isso, Adri? É. Tá bom. Como, assim como, tal como, tanto quanto, comparação. Adriana, o que pode pegar em prova em relação às comparativas? Duas coisas só. Duas coisas que podem pegar em prova. Duas coisas. Uma é... Acabei de fazer uma questão do CESP. Duas coisas que podem pegar, eu já vi em provas do CESP. Acabei de fazer uma questão do CESP, lá na turma de questões, em que o cara pedia, a banca dizia assim, ela trazia uma frase e dizia que a frase tinha o período destacado, é composto de uma oração, é um período simples. E estava errada a assertiva, porque não é uma oração, são duas orações. Presta atenção, anota aí. As duas coisas que você tem que saber das comparativas são, primeira, na hora de você contar o número de orações... Adriana, eu não sei contar o número de orações. Lembra, você ainda não estudou isso comigo, o período composto, você vai estudar, por isso que você não lembra. Mas, tente lembrar, a gente conta pelo número de verbos. O jogo de hoje será mais difícil que o de ontem foi. Então, olha só, a gente conta o número de orações pelo número de verbos. Então, na hora que você for contar o número de orações, cuidado com as comparativas. O verbo, elas trazem elipse. O verbo vem elíptico. Então, a banca Sebrasp, por exemplo, gosta muito de elipse. Então, se você tiver que contar o número de orações, são duas. Então, primeira coisa que eu tenho que saber das orações comparativas. O verbo da oração comparativa normalmente vem elíptico. Por quê? Porque ele é o mesmo da outra oração, então não precisa aparecer. Mas conta como uma oração. Então, a assertiva lá estava errada, porque a banca dizia que era só uma oração. Errado, são duas orações. Uma com o verbo explícito, outra com o verbo implícito. Então, primeira coisa que eu tenho que saber das comparativas. Não aparece o verbo, mas conta como se houvesse, porque o verbo vem elíptico. Conta como uma oração. Segunda coisa que você tem que saber das comparativas é... Isso também é muito CESP que pergunta. Na comparação, tanto faz dizer que
como dizer do que. A troca de que por do que não muda o sentido da frase, aquela coisa de CESP, sabe? A troca do que pelo do que gera erro gramatical, mudança de sentido? Não. Então, a segunda e última coisa que eu quero que você anote aí é, na comparação, eu posso usar que ou do que. A troca de uma forma pela outra não gera nada, problema nenhum, nem erro gramatical, nem mudança de sentido. Você pode dizer, o jogo de hoje será mais difícil do que o de ontem, e aí você estará usando uma locução conjuntiva. Fale os nomes que eu te ensinei hoje. Comece a mudar o seu vocabulário. No primeiro caso eu usei a conjunção, no segundo caso eu usei uma locução conjuntiva, porque eu aprendi na aula de hoje que conjunção é uma palavrinha só, locução conjuntiva é uma expressão. Então a troca aí da conjunção pela locução conjuntiva não geraria problema nenhum. Posso dizer que e posso dizer do que. Tudo bem? Tá. Que mais, Adri? Só isso. São duas coisas que você tem que saber. Já anotou as duas? As conjunções comparativas vêm com o verbo elíptico, normalmente, porque é o mesmo verbo da outra oração. Então, você conta como se fosse uma nova oração, mesmo o verbo não aparecendo. E na comparação, eu posso dizer que ou do que. A troca de uma forma pela outra não gera erro gramatical, não gera nada. Tá bom? Então, vamos embora fechar o vídeo com essas questões finais aí. Questão 27, VUNESP. A passagem do texto em que os termos destacados imprimem ao contexto ideia de comparação. Bora lá, vamos cada uma aí, ó. Poderíamos encher uma razoável biblioteca com as obras que inspiram. Esse que retoma obras. Esse que é pronome relativo, então não é a letra A. As quais inspiraram. Tá, na letra B, ou. Esse ou é conjunção alternativa. Resposta, letra C. Tanto quanto. Aliás, eu queria que você anotasse esse tanto quanto aí. Ele aparece muito na banca Sebrasp também. Muita gente se enrola com tanto quanto que ele parece ser aditivo. Se você não achou, beleza. Porque ele não é aditivo. Mas ele parece aditivo. Então, depois você vai fazer uma questão do CESP comigo, que muita gente tentou anular, dizendo assim, mas o tanto quanto estava somando. Não, o tanto quanto da comparação, ele parece adição, mas não é. Cuidado com o tanto quanto da comparação. Está comparando. Não se transmite tanto por isso, quanto por aquilo. Está comparando os dois meios de transmissão. Parece adição, mas não é o tanto quanto da comparação. É comparativo mesmo, não é aditivo não. Porque, na verdade, ele acaba somando, né? Mas ele compara. A letra D é temporal e a letra E é adversativa. Bora mais. Questão 28. A internet é como... Lá vem o como. Como é um problema. Vamos embora para o como. Daqui a pouquinho a gente vai resumir tudo que o como pode ser para fechar a aula. O como é guerra. O como é guerra. Cuidado com ele. A internet é como Filnes, o memorioso, o personagem, está comparando a internet com ele. Então, a ideia é de comparação. Comparar é relacionar dois termos, duas ideias, estabelecendo uma relação de contraste ou de igualdade entre eles, tá? Isso é comparação. Beleza. Bora para 29, VUNESP. Assinale a alternativa cujo termo em destaque estabelece relação com sentido de comparação. Olha a VUNESP. A VUNESP é banca que está se aperfeiçoando cada vez mais. Havia um monte de como aqui. Olha que luta. Você vai ter de descobrir o único que traz ideia de comparação. Letra A. E, como estava ali, caí na tentação de procurar um objeto. Esse como é comparação? Não, esse como é igual a por quê. É o como causal, que você vai estudar comigo agora, na sequência. Letra B. Perguntou, com vários pontos de interrogação, é o modo. Perguntou como, desse modo. Então, não é a letra B. Não está comparando. C. Como pode haver, em 2017, quem não use celular? Mesma coisa. De que modo? De que jeito? É modo.
É um como que pergunta o modo. Então, não é a letra C. Letra D. Vivo hoje mais ou menos como vivia em 1990. Eu vivo como vivia. Agora sim, está comparando duas realidades. Hoje e 1990. Isso é comparação. Resposta, letra D. E a letra E? Por quê? Ai, esse com da letra E é muito lindo. É a última questão do vídeo. Eu quero que você classifique o valor semântico dessa preposição com da letra E. Se você classificar certinho, eu termino o vídeo feliz. Qual é o valor semântico? Eu classifiquei todos os sentidos de todos os conectores. Eu quero que você feche para mim. Qual é o valor semântico desse com? Se você acertar, pode brindar hoje à noite. Se você não bebe, você comemora do seu jeito. Porque, com suas 1001 utilidades, tipo bombril, ele é capaz de me escravizar. Esse com tá ligando coisa boa, coisa ruim. Tem valor semântico de oposição, de concessão. Você já viu isso? O com aí tem sentido de apesar de. É concessivo. Conseguiu ver? Não, Dria. Consegui não. Ó, olhei ali pro chat e fingi que não olhei, tá? Que ele é preposição, mas é preposição. Dri, eu acertei porque eu falei que ele é preposição. Tá, mas não era isso que eu queria. O que eu quero? O que você tá aprendendo? Vou recuperar a sua sanidade. Você tá aprendendo. Adriana, isso é uma questão da VUNESP que trabalha os valores semânticos dos conectores. Valores semânticos dos conectores. Então, na letra A ela usa uma conjunção, na letra B uma preposição. Então, Adriana, isso é muito comum nas provas, né? Numa alternativa conjunção, na outra preposição. Tá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que uma é conjunção e a outra é preposição? Não, não é isso. Você tem que dizer o sentido. Cada uma tinha um sentido. Uma é de modo, outra é de causa, outra é um sentido. E a letra E é aquela preposição com valor semântico de concessão. E a gente já fez uma questão dessa, mas tudo bem, se você esqueceu é normal, porque você está aprendendo isso agora e você vai, daqui a pouquinho, treinar mais e mais e você não vai errar mais, tá bom? Esse com é, apesar de 1001 utilidades, é capaz de me escravizar. Valor concessivo. Roda a vinheta e vambora para as últimas conjunções.